Olá, boa noite. Bom, mundiça, bicha sem vergonha, crioulo doido, comunista, macumbeiro, rapariga safada, loura burra. Como é imensa a lista de estereótipos, jargões e preconceitos atribuídos a pessoas e grupos em nossa sociedade. Alguns nem tanto, mas a maioria maldosos e depreciativos. Os estereótipos costumam ser determinados por características físicas, traços psicológicos ou comportamento social. E as vítimas nem sempre têm como se defender. Mas, se existe ofensa, cabe a repulsa. Nos últimos dias, se acentuaram os preconceitos contra negros, mulheres, LGBTs e a pessoas que são condenadas pelo fato de serem nordestinas. Um despropósito, porque ser nordestino é motivo de orgulho, sim senhor. Oxe, quem já viu uma coisa dessa? Pois é, no programa de hoje vamos falar sobre estereótipos e preconceitos. E nossos convidados são Liana Lewis, antropóloga, socióloga, professora da Universidade Federal de Pernambuco. Manuel Constantino, ator, escritor, diretor de teatro e editor da Agenda Cultural Cidade do Recife. Ana Paula Maravalho, ativista dos direitos da mulher negra, ela foi convidada, disse que está a caminho, então a gente espera que ela possa entrar no próximo bloco. Número de WhatsApp para você enviar perguntas ou sua opinião, anote aí, 81 988 30 7098, repetindo, 988 30 7098. E esse programa pode ser acompanhado também em tempo real pela internet no endereço eletrônico www.ufpe.br/NTVRU. Bem, sejam bem-vindos e bem-vinda. Bem-vindo, Manuel, bem-vinda. Se a gente não tiver cuidado, a gente já começa a cometer deslizes também logo no começo, né? Enfim, a nossa sociedade ela é toda muito marcada, né? Na convivência, a gente acaba deixando passar e incorporando certos preconceitos, às vezes de forma até inconsciente. Né? Então, vamos, primeiramente, tentar trazer uma definição. O que é, na verdade, um estereótipo? Primeiro vamos falar de estereótipo, Liana Lewis. Bom, primeiramente, obrigada, né, mais uma vez pelo convite. É um prazer estar aqui com os colegas. É sempre bom lembrar Lula livre, né? Sempre bom a gente iniciar, né, colocando essa questão tão importante para o nosso país. Bom, o que é o estereótipo, né? O estereótipo é uma atribuição, né? Que ela é uma atribuição criada, né? Como, enfim, todo processo social, uma atribuição que ela vai ser criada, né? E ela vai acabar constituindo, né, a identidade daquele indivíduo, daquele grupo social. Então, a gente pega um dado elemento, digamos assim, uma dada característica, né, e a gente atribui aquela característica àquele grupo social, àquele indivíduo, e acaba reduzindo aquele grupo àquela característica que, geralmente, em sua grande maioria, é depreciativa. Né? E qual é a questão, né, do estereótipo? O estereótipo ele está sempre inscrito numa relação de poder. Né? Ele é sempre constituído de um modo a manter um determinado grupo, né, na hegemonia, um determinado grupo no poder. Então, idealmente seria o homem branco, né, ocidental, de classe média, heterossexual, né? E os outros grupos, os outros indivíduos, eles vão ter uma relação subalternizada, né, em relação a esse modelo de normatividade, né? E aí, esse modelo de normatividade vai gerando uma série de violências, né, a nível estrutural, né, e no nível micro, né? E acaba, assim, diminuindo, digamos assim, as possibilidades dos outros grupos, né, de se constituírem de maneira mais plena, porque você acaba sendo reduzido através de um processo de violência. Manuel, até que ponto a gente corre o risco de nos serem atribuídas características que não dizem absolutamente respeito à nossa verdadeira identidade, né, pelo simples fato de se considerar que nós pertencemos a um grupo, por exemplo? Eu acho que tem, quando a sociedade brasileira, ela vem, historicamente, ela é constituída a partir de uma série desde a colonização. Então, já foi se criando a hegemonia dos grupos de elite. E esses grupos de elite que detinham poder, e hoje a elite ainda está aí muito clara, né?
criou essa barreira. E a coisa mais fácil de criar uma barreira para que estereotipar. Porque na medida que você estereotipiza um grupo ou as minorias, você está tirando um monte de coisa, inclusive autoestima, quebra de valores, destruindo estruturas familiares, de convívio, de relações individuais. Então, na medida que o determinado grupo, principalmente a elite econômica, de poder econômico, mantém-se no poder justamente por conseguir enganchei aqui agora. Criar um estereótipo, né? Criar estereótipos de forma que as pessoas fiquem presas e se limitem. Então as pessoas perdem, não é que percam, mas não é que percam o senso de liberdade. Esse senso de liberdade de ser o que se é embutido, vai sendo embutido e engavetado. O maior risco do estereótipo, ou a maior maldade do estereótipo, é não considerar as exceções ou é simplesmente ser estereótipo? É simplesmente ser estereótipo, porque quando a gente fala de considerar as exceções, né, a gente acaba legitimando, né, porque a gente coloca, bom, aquilo de fato, o nordestino de fato, ele é mais atrasadinho, ele é mais burro, agora tem aquele nordestino que ele é tão inteligente, né, o negro de fato, ele é mais né, próximo da selvageria, porque esse é o modelo, né? É branco, normativo, mas tem aquele negro que ele sabe se comportar tão bem, o heterossexual e por aí se vai, né? Então, acho que a crueldade do estereótipo, né, é justamente colocar esses grupos dentro dessa relação de poder, né? E reduzir, né, a possibilidade, né, desses indivíduos, desses grupos, eles, como muito bem colocou, né, o colega, eles poderem se manifestar e viver, digamos assim, de forma plena. Né? A gente fala de estereótipo. Manuel, se você quiser complementar, assim, sim, antes de eu entrar com a pergunta, você pode complementar também, tá? Claro. Mas assim, a gente fala de estereótipos em relação a pessoas e às vezes também em relação a lugares, né? É possível a gente vislumbrar, então, o estereótipo do bem e o estereótipo do mal. Por exemplo, a gente diz que Recife é a capital, é a cidade do frevo. Né? A Bahia é a terra do axé. O Brasil é a terra do samba. Esses são estereótipos que se criam. Né? Sim. Isso é positivo? Ou isso cria também limitações para a identidade do lugar? Eu não acho que enquanto uma cidade, ela ser a terra do frevo, a terra do fumo em Arapiraca, ou ser a terra do feijão, como foi minha terra, entendeu? Antigamente. Então, não, acho que isso não é ruim, não. O que eu acho, porque é uma identidade, né? É uma característica daquela região, é uma característica natural daquela região. O frevo, para mim, aqui no Recife, é natural do povo pernambucano. Mas pode haver reducionismo também, não é? Ah, sim. Quando diz, não, Pernambuco, o Nordeste é a terra do forró. Aí pode-se criar uma impressão de que Pernambuco é a terra só do forró. Então você não pode fazer mais nada que não seja atrelado àquela cultura, Pois é, mas né? isso aí também mais uma vez, a limitação que se dá, o discurso do elitismo. Né? Aí você limita, é como eu disse, quando você cria estereótipo, você limita o ser humano, né? A pessoa. No caso do lugar, eu acho que tem a terra do sol. Eu acho que isso, claro, o sol nordestino é o melhor sol do mundo, é o melhor verão do mundo, entendeu? Do Nordeste. Claro que isso reduz, mas também eu acho que cabe a cada pessoa, a cada cidadão de cada cidade, se colocar como sendo uma pessoa mais aberta, mostrando o leque. Eu acho que quando, por exemplo, dizem que aí se fala muito assim que o Nordeste ele é múltiplo nas suas expressividades culturais. Ora, eu faço questão de dizer sempre que aqui é tão rico em termos de expressão cultural nas suas várias áreas, nos seus vários segmentos, que o próprio pernambucano se reduz. Ele não valoriza muito a coisa da terra. É necessário que o pernambucano, a cada dia mais, valorize aquilo que é produzido em termos de expressão cultural, em termos de expressão
expressão cultural principalmente. Quando eu falo da expressão cultural, é porque não é que sejamos os melhores do mundo, não. Aquela mania de grandeza, não é isso. É dizer que a expressão é tão rica e tão ampla que o povo por si só é rico. E é necessário que esse povo se valorize. Então, quando a elite, só para concluir, a elite consegue estereotipar ou reduzir o Recife apenas como a capital do frevo, também pode causar essa coisa de que aqui só existe frevo, como você falou, ou só existe forró. A gente tem uma impressão, e essa impressão ela é massificada pela mídia, ela é acentuada exatamente pela força que se dá ao estereótipo de que a região centro-oeste é a região do sertanejo. Né? Eu imagino que eu, dentro da região centro-oeste, e sendo percebido do lado de fora como sendo uma pessoa muito ligada ao sertanejo, de repente eu posso não gostar da música sertaneja, eu não posso ter nenhuma relação com essa música. Né? Então é nesse sentido que a gente acaba podendo ser vítima também desse preconceito. Agora tem uma questão interessante em relação à coisa do lugar, né? Tem um teórico que já é falecido, que eu gosto muito, Eduardo Said. Né? E aí ele tem um livro que é Orientalismo, né? Ana Paula, a colega, acabou de chegar. Orientalismo, né? E nesse livro ele vai colocar o seguinte: ele na verdade ele nasceu no Egito, né? Mas a formação ele se identificava como palestino, ele é brilhante. E o que ele vai colocar é o seguinte: o Oriente não é um lugar geográfico, né? Porque a gente acaba naturalizando, né? Aquilo é um lugar geográfico, ele vai dizer: o Oriente não é um lugar geográfico. O Oriente é uma construção do Ocidente, né, com um projeto de dominação. E aí você vai criar uma série de estereótipos. E aí a gente pensa, por exemplo, Sessão da Tarde, né, quando eu assistia quando eu era adolescente, a forma como os árabes, né, eles eram retratados é de uma selvageria, né, de uma hipersexualização. A mesma coisa a gente vai falar em relação à África. Né? Os índios nos filmes de faroeste que sempre foram colocados como vilões. Exatamente. Né? Mas isso é muito interessante. Na época eu fazia comunicação, a gente estudou história de quadrinhos. E a gente percebia que nas revistas dos gibis havia também essa questão, quer dizer, a latina era a bruxa, né? A Madame Mim era a maga patológica, o tipo era latino, mas ela era a má, entendeu? Então você percebe aí literalmente a manipulação que as grandes potências fazem com os países menores, menos desenvolvidos. É uma imposição e é de uma crueldade mesmo. E Hollywood é um projeto de dominação, não apenas nele, é um projeto de dominação, porque, com certeza, né, ele acaba reafirmando os estereótipos, né? O africano é o selvagem, é o que tem que ser civilizado, vai chegar o americano, o Capitão América, vai trazer a civilização. Então, tudo isso são construções que são extremamente cruéis, porque desumaniza todo o mundo que não é o mundo ocidental, né? E isso a gente percebe muito claramente na relação de poder das grandes nações, tipo os Estados Unidos, assim, é uma imposição que chega assim, muito subjetivamente na gente. Por exemplo, assim, eu vi Cacá Diegues falando do filme dele, o novo filme dele, ele disse o jeans foi vendido pelo cinema americano. Totalmente inapropriado para o nosso clima. Aqueles óculos Ray-Ban. O próprio fumar cigarro, entendeu? Eu digo isso porque minha infância toda foi vizinho do cinema. E a gente via esses filmes e, claro, que isso influencia qualquer geração, porque é subliminar. E tem ainda a coisa do desconhecimento também da população, porque a informação ela chega distorcida e você é levado pela informação dominante, né? É isso que você está colocando. Aí, acho interessante quando você citou a questão da África. Eu tenho visto muitas pessoas se referirem sempre à África como se a África fosse um país. Um país. Na verdade, são mais de 50 países, acho que são 52 países com características bem diferentes. O Egito é África, né? Marrocos é África, você tem a África subsaariana e você tem uma África mais branca, mas todo africano é negro. Aí você percebe bem claramente, porque a África é aquela coisa ali, é aquela coisa da negritude, e parece que é um bolo só. Como se fosse tá entendendo? E não é, são vários países com suas características, com seus costumes,
Várias etnias, vários grupos sociais, várias etnias, várias comunidades e vários indivíduos. Pois Exatamente. Que a diferença mas aí começa é no muito indivíduo. fácil para as nações dominadoras empacotar, como eu falei. Exatamente. Empacotar, botar numa gaveta. E o homem não é fragmentado, o homem tem que ser inteiro. Ele não é caixinhas. O homem tem que ser inteiro. Ele não é para estar engavetado, entendeu? E é isso que quando se cita a África, é engavetar 52 países num continente, entendeu? É muito louco isso, mas é o que se faz. Ok, a gente vai ter muita coisa a conversar ainda nesse programa. A gente também vai receber daqui a pouquinho a Ana Paula Maravalho, né? A gente faz um intervalo e na volta a gente continua falando sobre estereótipos e preconceitos. A Opinião Pernambuco está de volta com o tema Estereótipos e Preconceitos. Participam Liana Lewis, antropóloga, socióloga, professora da Universidade Federal de Pernambuco. Manuel Constantino, ator, escritor, diretor de teatro, editor da Agenda Cultural Cidade do Recife. Ana Paula Maravalho, ativista dos direitos da mulher negra. Bem, lembrando que você ainda pode participar, o WhatsApp é o 81 988 30 7098 e o programa está também na internet pelo www.fpe.br/NTVRU. Bem, durante o período eleitoral, o próximo vice-presidente do Brasil, ele disse que lares com apenas mãe e avó são fábrica de elementos desajustados, né? Isso causou a maior confusão, foi a frase do general Mourão. E aí que ele diminui a importância da mulher em relação ao homem. E isso é uma forma extremamente preconceituosa de lidar com uma questão de gênero. Então, Ana Paula Maravalho, a palavra está com você para você. Eu acredito que mais do que uma forma preconceituosa, ela mostra um desconhecimento de uma realidade. Não precisa ir muito longe para se perceber que as estatísticas brasileiras, elas falam de um número assim extremamente importante de lares que são chefiados por mulheres. E ainda naqueles lares em que existe a figura masculina, existe também hoje em dia, já vem existindo de um tempo para o tempo atual, mas hoje você tem uma divisão de papéis, uma divisão de tarefas, vamos dizer assim, tanto no recinto doméstico quanto em relação a quem trabalha fora, quem traz recursos para dentro de casa, que não condiz com essa realidade de que se um lar é chefiado por uma mulher, fatalmente vai se tornar uma fábrica de pessoas desajustadas. Então, acredito que uma declaração, mais do que um infeliz, é uma declaração que ela demonstra, se não um desconhecimento, vamos dizer assim, uma falta de tato, de perspectiva extremamente, eu ousaria chamar mesmo de... Eu não quero usar a palavra que é muito forte, né? Mas realmente eu vou ficar na falta de conhecimento para a gente não ir para um campo assim mais aberto. E o que é que isso revela? Revela que quando uma pessoa que pensa dessa forma, não é? O que é que ela vai trazer a nível de política que realmente vá fazer com que o país atinja o nível de desenvolvimento que precisa? Porque a gente entende que o reconhecimento de que a mulher ela é o esteio dentro de uma casa, ela não vem somente do Brasil. A gente tem programas de renda familiar que são voltados para o feminino desde países extremamente populosos, onde, por exemplo, na Índia, se começou um programa de financiamento para se comprar uma vaca
para cada família ter uma vaca que produzisse leite. E esse sistema de financiamento era direcionado para as mulheres, porque, de uma forma geral, se percebeu que as mulheres tinham uma maneira de gerir esse recurso e de fazer esse pagamento diferenciada. Então, isso não é uma coisa que aconteceu apenas no Brasil. Manuel Constantino, na sua opinião, o que simboliza na discussão de gênero o conceito, o preconceito de que a mulher é sexo frágil? Eu vou ser bem sincero, burrice. Para mim é burrice, eu acho que é burrice, ignorância. E neste momento do país, nós não precisamos de gente que tenham atitudes burras nem de ignorância. O que nós precisamos é investir na educação do nosso povo, sem discriminação. A mulher, tanto quanto o homem, para mim, tem os mesmos valores. Eu tenho muito orgulho de ter 3 irmãs, uma mãe maravilhosa que sempre trabalhou com o papai junto. Não havia essa diferenciação, a desvalorização, porque é menina. Entendeu? Muito pelo contrário, eu acho que a gente tem que sentir orgulho daquelas mães, daquelas mulheres que às vezes criam os filhos sozinhas e transformam em cidadãos e cidadãs. Então, quando um vice-presidente a ser posto, a assumir agora, comete essa barbaridade de dizer que a casa que só tem mulheres, que uma pessoa, um menino ou uma menina que é criada por avós, ou tias ou mães, vão ser desajustados. Ele é que está cometendo um deslize e uma ofensa à mulher brasileira. Essa reflexão ela pode ir mais a fundo ainda, porque a gente vive hoje um momento em que a família ela tem uma outra configuração. Né? Nós fizemos recentemente um programa aqui sobre família e a família, segundo a Organização Mundial das Nações Unidas, quando a gente fala de direitos universais, a família ela não é mais apenas uma relação de homem e de mulher. Exato. Ela pode ter várias configurações. Exatamente. Né? E aí, essa visão que foi colocada na primeira pergunta hoje é uma visão reducionista também. Exatamente. Né? De que só existe, inclusive, tem um movimento, né, que é um movimento no Congresso, que é um movimento para caracterizar o casamento possível e o lar possível apenas formado por homem e por mulher. E tem outra questão também, né, que está muito associada a essa, né, que tem a ver com algo que é, para mim, inadmissível no país que se diz laico, que se queira laico, que é uma bancada que se denomina, que se auto-intitula de evangélica, né, e você quer impor, né, todo um sistema de valores, na verdade não é nem de uma religião, né, é de um segmento daquela religião mais fundamentalista, né, para a sociedade. E a questão, né, da fascistização da nossa sociedade, desde o golpe de Dilma e agora com a eleição, né, de Bolsonaro. E com o movimento do Escola Sem Partido, né, que é algo que é de um absurdo, né, é tão óbvio, né, que isso é um movimento, que é um movimento fascista. O que é que a Escola Sem Partido, né, é a proposta dele? É justamente silenciar essa luta que a gente trava nas escolas, nos espaços educacionais, para justamente questionar esses estereótipos em relação a mulheres, em relação a famílias, a LGBTs. E no momento, né, que se pretende, né, um silenciamento, né, dessa discussão sobre essas relações de poder, o que é que um movimento desse, né, pretende? Pretende que a violência, ela se propague sem ser questionada. O Brasil é um dos países que mais estupra mulheres, mais mata LGBTs do mundo. E não se querer questionar isso no ambiente educacional é dizer mulheres merecem ser estupradas, crianças merecem ser estupradas, LGBTs merecem ser assassinados e mulheres também assassinadas, né? Então, assim, isso que a gente está vivendo é extremamente sério e muita gente não está tendo a compreensão, como na época do nazismo as pessoas não tinham compreensão, né? Que é o que Hannah Arendt fala da banalização do mal, não que o mal seja banal, mas como a sociedade banaliza o mal. E é exatamente isso que a gente está fazendo no momento, na nossa sociedade. A gente está banalizando o mal, né? E a gente está referendando esses estereótipos todos. E falsificando a realidade. Exatamente. Tá? Se o brasileiro
As pessoas que pensam e são de várias né, etnias, né? Nós pensamos, todos nós pensamos. E se a gente alimenta esse tipo de escola sem partido, para mim é falsificar. É falsificar a realidade. É não fazer com que as pessoas enxerguem a realidade que elas vivem e que elas precisam lutar para que essa realidade seja transformadora. Eu me lembro de Helena Kiune, que ela falava, Maria Helena Kiune, é transformador em coisas boas. A gente precisa transformar a sociedade brasileira numa sociedade saudável, livre, igualitária. Tem uma matéria que saiu no Estadão, claro, eu recortei aqui do Estadão, mas todos os veículos divulgaram isso. Essa foi no dia 3 de outubro de 17. Em 3 de abril, o deputado Jair Bolsonaro fez uma palestra no Clube Hebraico, no Rio de Janeiro, quando afirmou que visitou uma comunidade quilombola e o afrodescendente mais leve lá pesava 7 arrobas. E completou, não fazem nada. Eu acho que nem para procriar servem mais. Quer dizer... o comentário ele está respondendo a um processo. Tá, exatamente. Em relação a essa declaração. Um processo que, mais uma vez, né, você não tem uma divulgação no meio de comunicação com amplitude de um processo como esse. Na verdade, em outros casos, em relação a outras pessoas, existe uma divulgação muito ampla da atuação da Justiça. Mas no caso como esse, em que a Justiça está atuando na defesa dos direitos da população, a gente não tem uma amplificação e, na verdade, poucas pessoas ficam até sabendo que a Justiça, nesse caso, está agindo. Ana, agora eu queria colocar uma pimenta nessa discussão. Esse pode não ser o pensamento apenas dele. Claro. Esse pode ser o pensamento de muita gente, né, de muita gente da população brasileira. Essa discussão a gente precisa fazer. Da manipulação. Tanto que ele foi eleito. Da manipulação, Valdir. O grande problema é que esse tipo de opinião, esse tipo de postura, esse tipo de pensamento, ele criou uma rede. Mas quem criou a rede? Um grupo fundamentalista, que eu vejo muito que esse caminho dessas coisas perpassam pelo fundamentalismo, pelo fascismo, de segregação, gente. Isso se chama segregação. Exatamente. Tá? É você desconstruir uma democracia que foi muito batalhada por vários homens e mulheres deste país. Exatamente. Se lutou muito para se chegar a uma liberdade mínima ainda, mas é um processo de liberdade. Agora, sabe o que eu acho? Eu posso até... Algumas pessoas podem achar que eu estou fazendo uma avaliação um pouco cruel, mas eu acho o seguinte. Bolsonaro, ele é o espelho de grande parte da população, senão ele não teria sido eleito, né? O nosso país, a nossa população, de maneira geral, ela é extremamente autoritária, isso não é de agora. Ela é extremamente autoritária e a prova disso é que a gente tem 2 revisionismos que são inadmissíveis. Um é dos horrores do racismo desde a escravidão e a gente ainda tem um modelo escravocrata muito forte, né, no sistema judiciário, inclusive, da questão da pena de morte, que ela não é legalizada, mas ela efetivamente acontece. A gente tem um projeto de genocídio do povo negro, né? E a questão do revisionismo agora da ditadura. E essas 2 questões, né, da escravidão e da ditadura militar, né, a gente operou uma amnésia. Né? E a gente escolhe aquilo, toda a sociedade escolhe aquilo que precisa ser lembrado e aquilo que precisa ser esquecido. Isso foi esquecido porque a nossa sociedade, isso não é de agora, ela é extremamente autoritária. Agora, o que é que eu penso? Eu acho o seguinte, com o governo do PT, né, especialmente do governo de Lula, a gente teve um crescimento econômico e aí a nossa sociedade, ela tipo assim, ela deu uma desculpinha. Né? Não, olha, a gente está bem economicamente, então a gente vai tolerar. No momento que a gente teve a primeira grande crise, tira aquela mulher dali. E a expressão era essa. Eu vou, inclusive, além, porque se a gente considerar vamos dizer assim, esse fascismo latente, não é? Você vai perceber que tira aquela mulher dali... Que não é tira a presidente, tira a mulher. Tira a mulher. Exatamente. Tira aquela mulher. Ela acontece também no momento em que
Direitos quilombolas foram reconhecidos. Exato. Cotas foram aprovadas no STF. E direitos foram concedidos às trabalhadoras domésticas, que é, em sua maioria, trabalhadoras mulheres negras. Então, quando você tem essa realidade tomando conta e realmente aparecendo de uma forma que ela não pode mais ser negada, ela não pode mais ser empurrada para debaixo do tapete, aí você tem um divórcio efetivo daquela classe, né, que se considera muito mais alta hierarquicamente, vamos dizer assim, longe daquela realidade, mas que precisa da população negra vivendo num sistema de subserviência, que não frequente uma faculdade, que não seja produtora de conhecimento, porque no momento que ela produz conhecimento, ela vai olhar e vai abrir os olhos para mazelas da sociedade brasileira que existem desde sempre e que nunca foram discutidas, nunca foram olhadas e nunca houve solução para elas. Embora a solução exista e seja de facílima aplicação, depende de vontade política. E eu acho então, que quando essa vontade política acontece, aí vamos dar um jeito de mudar essa situação. Eu acho que, além disso, Ana, concordo 1000% que você está colocando, né? E eu acho que, além disso, a gente foca muito na questão do autoritarismo da elite e da classe média. A gente esquece o autoritarismo também da camada popular. Né? Porque a nossa camada popular também, a gente romantiza muito, né? Os sociólogos, principalmente antropólogos, romantizam muito. Culturalmente falando, ela é extremamente conservadora. Né? E a gente tem essa herança, né, que é uma herança também da escravidão, dessa relação de raça e gênero. Então, a nossa população não é só a classe média e elite. De uma maneira geral, ela é profundamente conservadora. A gente vai fazer mais um intervalo e daqui a pouco a gente volta conversando sobre estereótipos e preconceitos. Boa noite. Estamos de volta com o Opinião Pernambuco, conversando sobre estereótipos e preconceitos. Eu dei boa noite, mas está valendo para quem começou a ver o programa agora. E Manuel Constantino tem uma pergunta aqui, que é do André de Boa Viagem. Ele diz: a vocalização de que o Brasil é terra de bandido atende aos interesses de quem? Quem é o cidadão de bem? Olha, na medida que isso para mim é um estereótipo, é terra de bandido, que aqui é só a terra da banana, que aqui a terra é só das mulheres gostosas. Então, isso atende a quem? Né? A grandes grupos econômicos que querem dominar todo esse potencial da riqueza brasileira. Não tenhamos dúvida, assim, na medida que diz que terra de bandido, que, por exemplo, que o nordestino é uma cambada de matuto burro, jecatatu, isso é uma forma de manipulação e desvalorização da pessoa. Na medida que você trata o Brasil como terra de bandido, você está desvalorizando qualquer produção cultural, científica, de conhecimento, de expressão cultural. Então, é muito... Claro que isso é óbvio, tipo os Estados Unidos, para ele, quanto mais poder dominar o Brasil, melhor. Porque o Brasil é um continente onde existe uma das maiores riquezas do mundo, não só a Amazônia, mas o próprio pré-sal. Exato. É o processo, é um projeto de recolonização da América Latina. A gente está vivendo a Operação Condor 2, já disse isso uma vez, vou dizer de novo. Operação Condor 2 é um projeto de recolonização da América Latina. E o golpe de Estado e a eleição de Bolsonaro, os Estados Unidos está completamente por trás disso. Completamente. Você percebe que o sistema foi, como ela falou mesmo assim, que a coisa foi... Enquanto estava um governo de esquerda eleito democraticamente, não vamos esquecer, eleito democraticamente, exatamente. A democracia foi uma conquista do povo brasileiro, de homens e mulheres que lutaram a vida inteira por isso, para que a gente pudesse ter poderes, pudéssemos ser iguais, homens e mulheres, de qualquer etnia, de qualquer religião. Não importa a sua religião, importa que você seja respeitado e respeite, né? Estamos falando de estereótipos e preconceitos e a gente sabe que o tema ele é muito amplo, mas eu queria puxar aqui um para Ana Paula Maravalho. Macumbeiro, macumbeira, essa palavra, às vezes, ela tem um peso
tão depreciativo na nossa sociedade, como se fosse coisa assim totalmente avessa aos princípios cristãos, né? E o cristianismo é uma religião, né? As religiões de matriz africana, elas podem cultuar outros deuses, mas aqui no Brasil, mesmo sendo um Estado laico, em tese, né, na prática, isso tem dado muito problema. Como você avalia o preconceito que existe em torno de uma expressão como essa? Então, eu diria que não é só às vezes, né, que a palavra ela é vista no sentido depreciativo. Eu diria que em 99% dos casos. É muito raro, inclusive, você ouvir uma pessoa trazendo esse termo macumba de uma forma que seja positivada, que ela esteja falando de uma forma natural, positivada, não é? E quando a gente fala em estereótipo e preconceito, o que a gente percebe? Que é uma forma exatamente de relação cultural, né? Você vê, é uma religião de matriz africana, e aí essa manifestação, vamos dizer assim, de uma cultura, ela tem contra si um preconceito, que é um preconceito cultural, uma das formas de manifestação do preconceito. Ele pode ser quanto a pessoa e ele pode ser também quanto a cultura que aquela pessoa vem manifestar. Então, isso traz um prejuízo enorme. Então, porque, por exemplo, vivemos num Estado laico, mas uma criança que frequente a escola e que ela siga dentro de uma religião de matriz africana, que cultue, por exemplo, um dia da semana em que ela precisa vestir uma determinada cor de roupa, se ela estiver, uma criança ou adolescente, se ela for para a escola utilizando essa determinada cor de roupa, ela vai ser taxada de uma forma preconceituosa, estereotipada. E aí, para várias formas de manifestação dessa cultura. Se a gente for para um aspecto simplesmente cultural, o que a gente percebe? A gente vai perceber que várias formas de cumprimento, eles foram naturalizados, mas são formas de cumprimento. Então, se você chega num lugar, dois beijinhos na pessoa, é uma forma de cumprimentar. Se você chega num lugar, abaixa e toca no pé da pessoa, é uma forma de cumprimentar que foi naturalizada e culturalmente. Isso é comum na Índia, isso se manifestou por conta de uma novela que tratava do Brasil, de pessoas lá na Índia, e aquilo ali se tornou uma coisa conhecida naturalmente. Mas uma forma de se saudar uma pessoa também, cultural, africana, é a pessoa se deitar no chão, colocar a cabeça de um lado, colocar a cabeça de um outro no chão. Então, isso é uma forma de respeito a uma pessoa mais velha. Liana, cultural. Liana, vamos falar um pouquinho sobre o preconceito agora em pessoas com deficiência. Né? E a gente tem os cegos, eles são vítimas, cadeirantes são vítimas, as pessoas que são fanhas ou gagas, né, ou disléxicas, elas sofrem horrores e às vezes isso é banalizado pela sociedade, né? Não, isso pode inclusive muitas vezes viram piadas ou se transformam em parte de uma narrativa na construção do humor brasileiro, né? O Brasil se apropria muito, né, às vezes, de características que sejam diferentes para poder tentar conquistar o riso. O anão, por exemplo, né? O anão no circo, ele sempre foi usado como se fosse alguém para você rir dele, né? Rir do anão. A gente está falando aqui de estereótipo, de preconceito. Qual é a diferença disso? Eu queria que você, na resposta, falasse um pouquinho sobre essas diferenças e sua reflexão sobre esse ponto que eu coloquei. Estão ligados, né? Assim, o estereótipo está diretamente ligado ao preconceito, né? O preconceito, a palavra já coloca, é uma pré-concepção, né? Então, assim, existe um desconhecimento em relação àquela realidade, existe um desconhecimento em relação àquele grupo, né? Intencional ou não, porque eu não acho que seja só ignorância, porque também é relação de poder, né? A gente estava conversando sobre isso agora há pouco. E assim, em relação a essas questões, né, físicas, inclusive saúde mental, né? Tem algumas pessoas, elas colocam o seguinte: não, mas olha, existe de fato uma deficiência no corpo da pessoa, algo que é biológico, algo que é natural.
Então, não é algo como a questão racial, como a questão de gênero, que isso é apenas uma construção. Existe algo que é natural. Agora, veja só, todo estereótipo, todo estigma, né? Ele vem do grego, né? De uma expressão que implica marca. Né? Todo estigma, todo estereótipo, ele mesmo que ele tenha, né, uma marca no corpo, um dado natural, ele é sempre uma construção. Por que ele é sempre uma construção? A representação que eu vou fazer daquela questão de uma pessoa que não vê, de uma pessoa que tem um problema de saúde mental, de uma pessoa que não ouve. E a outra questão também, né, além dessas representações, é a impossibilidade da gente compreender a resposta da sociedade, no seguinte sentido: não é apenas uma questão natural, a pessoa não vê. A questão é como é que a sociedade lida com essa pessoa. Né? Por exemplo, como é que as instituições... Eu sou professora. Como é que as instituições de ensino, eles preparam os professores, né, frente a um aluno, por exemplo, que não enxerga, a um aluno que não ouve. Né? Como é que a nossa sociedade era extremamente intolerante. Né? Era extremamente despreparada e não aceita a questão da diferença. Essa questão de não aceitação da diferença, isso que é o que mais preocupa hoje em dia nós, acho que nós todos que pensamos um pouco, a questão de não respeitar as diferenças. Tá? Eu acho que a sociedade brasileira, eu acho que de um modo geral também, não quer enxergar, por exemplo, as pessoas que têm deficiência. São pessoas que, porque não são perfeitas, elas são perfeitas, mas têm uma deficiência. Isso não significa que elas não sejam competentes, tá entendendo? Então... E todo mundo tem deficiência. Todo mundo tem deficiência, cara. Não é porque eu tenho aqui meu perna, braço, papapá, ou consigo enxergar e consigo ouvir, que eu não tenho minhas deficiências. Todos nós temos. Né? Pelo amor de Deus. Agora, o problema é que a sociedade brasileira não quer enxergar aquilo que está à sua frente. Por quê? Porque é uma forma de minimizar e tirar a culpa. E a gente também tem algo que é muito cruel, que é a expectativa da perfeição. Por que você tem que ser perfeito? Pois é, exatamente. Por que tem que ser perfeito? Que é uma coisa vendida. Qual o conceito de belo? Pois é, do belo, a questão do belo mesmo, assim, quer dizer... Então, mas o belo, para quem eu acho assim, que o belo está dentro de cada um, né? Claro que a grande mídia, valoriza a beleza. Mas o que é belo? Define um padrão mercadológico, que não corresponde à grande realidade. O padrão mercadológico corresponde a um grupinho diante de 200 milhões de pessoas. Né? Porque não é possível... Está entendendo? Então, acho que há o preconceito em vários aspectos, na deficiência, na questão da negritude. A gente pensa que a negritude existe, é real, é brasileira, é afrodescendente. Ou o Brasil se assume como isso, como parte da sua vida, da sua sociedade, ou esse país não vai dar um passo adiante. Ana Paula, e o preconceito na questão da renda? Veja bem, o preconceito econômico, né? Exatamente. Ele existe e é algo que, assim, entra dentro daquela mesma qualificação quando você vai dizer a exigência da perfeição. É como se a falta de dinheiro, a falta de uma condição econômica mais alta, ela tivesse um efeito sobre a pessoa de diminuição das possibilidades daquela pessoa. E diminuição moral também. De diminuição moral, exatamente. Porque você é julgado pelo lugar onde mora, exatamente, né? Pelo carro que você possui. A discriminação, ela vai estabelecer não somente um padrão físico, real, mas estabelece também um padrão moral. É como se quem não está dentro daquele padrão X, necessariamente não pudesse ser moralmente bom, né? Não pudesse ser moralmente capaz. Isso é cruel demais. Então, isso é exatamente, é algo que realmente é extremamente real. Agora, uma coisa que a gente não deve deixar de considerar e registrar é que o preconceito racial, ele necessariamente vai enquadrar a pessoa negra
dentro de um determinado padrão econômico, embora aquilo ali não seja necessariamente verdade. Ele vai estar ligado e geralmente vai estar como se fosse uma decorrência necessária de que, não só economicamente, como também moralmente, a pessoa negra ela tivesse que estar circunscrita a um determinado padrão. Por isso que as pautas raciais geraram tanto ódio. Exatamente. Porque você não pode acender. Exatamente. Bem, gente, o tempo está ficando curtinho. Eu vou ler aqui uma colocação. Me chamo Danilo Lourenço, sou historiador, moro no bairro da Vila Popular, Olinda. Ao meu ver, os estereótipos e preconceitos são reflexos da falta de conhecimento, como bem colocou a ilustre colega Ana Maravalho, e, sobretudo, decorrente da ausência de uma cultura de busca pela informação. Não é do interesse das classes dominantes incentivar a produção científica. Em virtude disso, somos obrigados a conviver com a manutenção da referida cultura. E aí, Manuel, durante o período da eleição, houve uma chuva também de hashtags, de tudo, né? Veio de tudo na internet contra o nordestino, né? Tentando caracterizar o nordestino como sendo burro, que come capim, essa coisa toda. Exatamente. Fala um pouquinho sobre isso. Né? Diz que a gente comia capim, né? Fala um pouquinho sobre isso, depois a gente vai para fechar o programa. Pronto, então assim, já nessas eleições, na anterior, quando Dilma foi eleita, uma jornalista de uma grande empresa teve a petulância de esculhambar com o nordestino. Isso eu vi na internet e aí fiz uma pergunta a ela. Você sabia que os maiores prêmios da literatura brasileira foram conquistados por nordestinos? Todos os maiores prêmios naquele ano, parece que foi uma cambada de nordestinos que ganhou os prêmios literários do país, nacionais. Então, ou ela é desinformada, então a pessoa que veicula como jornalista, como uma repórter, como uma apresentadora de um programa, esculhamba com toda uma região que, além de produzir cientificamente, além de trazer uma população extremamente rica em sabedoria popular, em conhecimento popular, que às vezes é muito mais importante do que o conhecimento científico, que a sabedoria popular é uma base para o conhecimento científico. A sabedoria que vem de raiz leva a uma busca científica, obviamente. Então, eu acho que foi muita enxurrada. O próprio candidato a presidente, o Bolsonaro eleito, foi um dos que preconceituou. Depois ele quis pedir desculpas, mas não esqueça, as palavras também não somem apenas nos ventos. As palavras também marcam as pessoas. Manuel, tem uma perguntinha bem rapidinha aqui de Cícero Eduardo, de Camaragibe. O preconceito só é objeto de discussão quando atinge diretamente ou quando afeta grupos? Eliana, bem rapidinho. Quando atinge diretamente ou quando afeta grupos? Sim. Sim, porque o preconceito ele vai acabar lhe colocando dentro dessa relação de poder, né? Hierarquizando. E vai acabar assim, diminuindo a possibilidade de uma vida plena, de sobrevivência em determinado grupo, né? Ok, então muito obrigado, Ana Paula Maravalho, pela sua participação. Eu que agradeço e também só reagindo mais à questão de que, embora o preconceito ele denote sim falta de conhecimento da pessoa que está discriminando, mas não necessariamente significa que aquela pessoa ela sofre da burrice, né? Na verdade, preconceito em si é algo que realmente é uma burrice em si. Mas não necessariamente, porque você vai encontrar pessoas extremamente bem informadas, extremamente bem educadas, extremamente com todo o conhecimento possível e que são preconceituosas. Ok, muito obrigado pela participação. Sua participação, Ana Paula, sua participação, Leandro, sua participação, Obrigada. Manuelzinho. Obrigado. Manuel Constantino. Um prazer. O programa Opinião Pernambuco de hoje fica por aqui. A todos uma boa noite e até o próximo.